Um objetivo, um sonho e R$ 200. Com R$ 0, pessoal, no mês de setembro de 2023, a gente começou essa série aqui, começando com R$ 200 por mês. E de lá pra cá, a gente foi investindo, ó. Todo mês 200. Hoje em dia, a gente aporta R$ 220, porque a gente corrigiu o valor do nosso investimento com a inflação. Pois é, o terror das cabretinhas. E nesse mês aqui, novembro de 2025, a gente acumulou patrimônio de R$ 6.700 na nossa carteira, sendo que o valor que a gente aplicou ali do suor do nosso salário foi de R$ 5.970, um ganho de capital aí de R$ 726. Mais os dividendos recebidos de R$ 308 aqui no período, pessoal, totalizando um lucro total na carteira de R$ 1.034. Oh, que maravilha! Ganhar dinheiro sem trabalhar mais por isso é o objetivo da nossa série, começando com R$ 200. E no episódio de hoje, não só a gente vai investir R$ 234, eu tô aqui, pessoal, com um provento na conta de R$ 13 que pingou lá, junto com os 220, vai dar R$ 234, mas também vamos falar Ibovespa, pessoal, bateu o recorde histórico 150 mil pontos. Nunca que o Ibovespa tinha chegado nesse patamar e era o sonho da galera aí no pós-pandemia que ele chegasse nos 150 mil pontos. A gente vai falar por que é que isso aconteceu, quais são os desdobramentos da economia brasileira e dúvidas que vocês deixaram no quadro. Você pergunta, eu respondo. Olha lá, ó, ações, qual que é melhor, Itubi 4 ou Itaúsa 3? Dúvida de muita gente, hein? Diego, eu posso copiar essa carteira, mas ao invés de investir 200, investir 1.000 no mês? Essas e outras perguntas, bora lá. Antes de tudo, pessoal, vamos fazer um giro na nossa carteira. Hoje ela tem aqui, ó, 28% em ações do Brasil. Ela deveria ter ali 25%. A gente tem mais do que deveria. Por quê? Você viu que o Ibovespa subiu, né? Então a nossa carteira do Brasil valorizou. E porque quando ela estava em baixa, a gente estava investindo mais pesado. Não vamos investir no episódio de hoje. Fundo imobiliário. A gente tem 22,29% da carteira. Tamo com o ideal, era para ter ali entre 20 e 25 no máximo, beleza? Já as estoques americanas também 21% da carteira, tamo dentro da nossa faixa. Agora a renda fixa, essa daqui ficou para trás. Olha só, pessoal, 16% da carteira, são R$ 1.083 apenas. Então no vídeo de hoje, a gente provavelmente vai colocar na renda fixa. Vamos ver como é que estão as oportunidades aí, tá? Temos 6,8% em criptomoedas, a gente poderia ter ali entre 5 e 10, e o Bitcoin caiu, então a gente vai ver se isso aqui vai entrar como oportunidade ou não, e 4,4%, quase 5% em ETFs internacionais. A nossa carteira, ela tá bem equilibrada, né? Do Brasil, pessoal, a ação que mais disparou na nossa carteira foi ela, ITSA3, a Itaúsa, olha lá, ó, uma variação de 26% e uma rentabilidade de quase 100% no período. Ai, mas Diego, qual que é a diferença dessa variação para rentabilidade? A variação, pessoal, é o seu preço médio comparado com o preço atual. Simples assim. Vai depender do quanto que você comprou e o preço que está hoje. Mas a rentabilidade, ela leva em conta o quê? O tempo, os aportes que você está fazendo. Então a gente sempre usa a rentabilidade para ter uma noção mais realista, desconsiderando o tanto que se aportou ao longo dos períodos, entendeu? A segunda aqui, ó, que mais valorizou foi a VEG, 13% de valorização e 34% no período. E aí depois a gente tem Banco do Brasil Seguridade, que mesmo caindo tá com uma rentabilidade muito boa. A Leve 3, a Vale 3. Quando a gente olha para rentabilidade, pessoal, só a Klabin e o Banco do Brasil estão aqui negativos, mas não necessariamente são empresas ruins, tá? A gente continua comprando quando a gente vê oportunidades de preço aí. Os nossos FIIs, o BTCI11 e o GARI11 foram os que mais renderam, seguido do XPCA, o XPML, o MXRF, o HGLG11 e o VGHF11. Nossas criptomoedas, olha lá, pessoal, o Bitcoin rendendo praticamente 89%, a variação dele no período, né? A rentabilidade da carteira cripto aqui, ó, tá 142%. Por isso que a gente tem uma pitadinha de cripto na nossa carteira, não é à toa. Os ETFs estão ali, ó, devagar e sempre, o IVV rendendo 18% ali de variação e o TFLO, o foco dele não é valorização, mas
mas sim a renda mensal que ele paga pra gente em dólares. Tamo lá bonitinho, nossa reserva de oportunidade em dólar tá lá. As estoques americanas, pessoal, ó, subindo 23% na carteira com uma rentabilidade de 55%, você vê que só tem coisa boa, tá tudo em alta. Por isso que a gente não vê muitas oportunidades aqui na nossa carteira. E a renda fixa também com 27% de rentabilidade, nosso porquinho do Banco Inter. O dividendo que a gente recebeu, vamos ver os proventos da carteira, olha lá, ó, R$ 15,20, sendo que no mês anterior a gente recebeu R$ 24,53. E o nosso recorde da carteira aqui, ó, foi na verdade o início do ano, ó, em março, R$ 33,85, quando várias empresas distribuíram dividendos. Ai, mas Diego, por que é tão variável? Por que você não tá ganhando mais e sim menos do que nos meses anteriores? Por conta disso, pessoal. Tem muita empresa que ela não vai pagar dividendos todo mês, como é o caso dos fundos imobiliários. Às vezes paga, às vezes não paga. Então, quando muita empresa junta lá o lucro, dá uma paulada e distribui muito dividendo, a gente recebe muito de uma vez só. Show de bola! Agora que você entendeu como é que tá a nossa carteira, vamos dar um giro do que tá acontecendo no mundo, por que o Ibovespa tá subindo, para depois a gente investir esse dinheiro, hein? Antes disso, pessoal, vocês viram que eu tô no cenário novo? Ô, coisa boa! Que coisa maravilhosa! Pois é, a gente montou um estúdio do canal A Cara da Riqueza e nada melhor a gente começar o mês de novembro com a série dos R$200, uma série tão icônica, né? Tanta gente que acompanha com esse cenário novo. Então, olha que coisa maravilhosa. A gente tá desfalcado, né? Você vê que ali ainda não tem nada, tá faltando uns livros ainda que eu vou trazer, mas aos poucos esse cenário aqui, ó, vai ficar maravilhoso. Não só esse, como outros também. Tem uma partezinha ali, depois uma hora vai chegar para convidados e um monte de novidade. Se você não faz parte ainda da nossa comunidade do YouTube maravilhosa Cara da Riqueza, só se inscrever aqui nesse canal, vai. Agora, se liga só, no início do ano, o Ibovespa, que é o índice que mede quanto as ações, quanto que as empresas do Brasil estão valendo, mais ou menos, estava ali em 120 mil pontos, pessoal. E ao longo desse período, ó, de 1º de janeiro para cá, olha o que foi acontecendo com o índice Ibovespa. Subiu para o 128, caiu de novo para o 123. Aí subiu, ó, para o 133. E depois caiu de novo aqui, ó, no 123, ali perto do tarifaço do Trump, né? Que o mundo fica com medo. Depois disso, ele subiu de novo, ó, 13% de alta, chegando a 140 mil pontos. E ficou ali, ó, naquela região, meio que estagnado por um tempinho. Aí ele caiu um pouquinho aqui também, por conta de algumas notícias, né? O tarifaço tinha atingido o Brasil, o Trump decidiu colocar uma alíquota de 50% em cima dos produtos brasileiros, deu aquela caída e de lá pra cá, olha só, 13% de alta, chegando aqui finalmente no recorde, pessoal, histórico, 150 mil pontos. Mas e aí, por que é que isso está acontecendo? A maior parte dos especialistas dizem que a Bolsa do Brasil está subindo por alguma combinação de fatores, mas que a principal delas é essa daqui, ó, puxados pelo cenário de corte de juros nos Estados Unidos e pela expectativa da redução também na taxa básica de juros, a taxa do Brasil. Ai, Diego, que assunto chato, eu não entendo nada. O que os juros americanos têm a ver com a minha vida aqui? Tudo! A prova é o que a Bolsa de Valores está subindo aqui, das empresas que a gente consome aqui dentro do Brasil, que empregam as pessoas aqui dentro do Brasil. Presta atenção, Fed corta os juros dos Estados Unidos pela segunda reunião seguida. Isso aqui aconteceu semana passada, para a faixa dos 3,75% aos 4% ao ano. Se você for olhar, quando a gente pega o histórico dessa taxa de juros americana, ela estava em 5,5 ali no final de 2024. E aí, ao longo desse ano, ela foi caindo, ó, para 5%, para 4,5%, e agora ela chegou no patamar ali de até 4%, 3,75%. O que acontece, pessoal? Quando os juros americanos caem, é como se o Tesouro Selic lá dos Estados Unidos pagasse menos. Se ele paga menos, as pessoas, o grande investidor, as pessoas que têm grana, ou até mesmo os pequenos investidores, eu, você, a gente vai pensar o seguinte: o quê? Os Estados Unidos abaixou os juros? O meu dinheiro na renda fixa não tá rendendo mais a mesma coisa? Não, eu preciso tirar o dinheiro dali e colocar ele para render num lugar que vai me dar mais dinheiro. E aí os investidores fazem isso. Eles tiram dinheiro do Tesouro Americano e acabam comprando o quê? Ações, fundo imobiliário, tanto do Brasil, de países emergentes, quanto do próprio Estados Unidos. Por isso que a gente vê a bolsa de lá subindo também
e a bolsa daqui de outros países subindo também. Quando os juros americanos caem, pessoal, é como se ele puxasse o mundo todo para cima, a renda variável do mundo todo para cima. Mas isso não é à toa. As pessoas, elas buscam as ações, os FIIs, a renda variável, porque elas sabem o quê? Que com juros menor, você vai vender mais, você vai ter mais crédito na praça, as pessoas compram mais, consomem mais. Tudo isso está interligado. Tem mais emprego. Então, com mais gente empregada, mais gente com grana para gastar, opa, eu vou comprar meu carrinho, chegou a minha vez. Eu vou financiar meu imóvel, chegou a minha vez. E aí o mundo começa a girar mais a economia. A busca por minério de ferro aumenta, porque os países começam a construir mais imóveis, pontes. E aí você vai ver o quê? Uma ação da Vale subindo. A ação da Vale, pessoal, do início do ano para cá, subiu 20%. Pois é, a gente está comprando ela, tanto ali nas nossas carteiras dos 200, dos 20 mil... Uma outra série que a gente tem aqui no canal, né? Olha lá, o nosso preço médio em Vale tá R$ 58,00, enquanto que hoje ela tá R$ 64. A gente tá com uma valorização nela. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Ah, mas Diego, você falou dos juros brasileiro também. O que os juros do Brasil tem a ver com tudo isso? Hoje, a Selic aqui, pessoal, tá em 15% ao ano. Então, o investidor estrangeiro, ele tava fazendo o seguinte comparativo. O que eu prefiro? Ganhar 15% em real brasileiro, sabendo que o real é uma moeda que, mais ou menos, né? Pode ter uma inflação maior. Aliás, a inflação tá aqui, ó, 5,17% nos últimos 12 meses. Ou o investidor vai querer ganhar em dólar. 5% ao ano em dólar. É óbvio que ele vai lá pro dólar. Só que agora que o juros está caindo lá, muitos acabam vendo o Brasil como um país atrativo. Por isso que o dólar aqui tem caído. Mas não se engane, tá, pessoal? A inflação do Brasil, que está em 5,17%, acima da meta, a meta do Brasil é 3,5%, tá? A gente está bem acima da meta. Ela não tá cedendo tanto, não. Você vê que ela chegou aqui, ó, em abril em 5,53, aí caiu para 5,32, tá caindo, mas, ó, você vê que do último mês, em setembro, ela subiu de novo. Então a gente não tem uma inflação exatamente caindo, né? Ela tá controlada, porque a Selic tá nas alturas. Mas o que você acha que vai acontecer? O Brasil vai começar a cortar os juros ou os juros vai se manter? A gente não sabe. Inclusive, é tema pro vídeo de amanhã. Dado que você entendeu tudo isso e dado que você entendeu como é que tá a nossa carteira, bora pros investimentos de hoje. Se liga só, hoje a gente vai fazer 2 investimentos com o nosso dinheiro. A gente vai investir, ó, R$ 233,43, sendo que R$ 90 desse dinheiro vai para o Bitcoin e para o Ethereum. A gente vai colocar meio a meio em cada um deles. R$ 45 no Bitcoin, R$ 45 no Ethereum. Por quê? O Bitcoin, pessoal, chegou aqui, se a gente olha, ó, nos últimos 2 meses, um mês atrás, $123 mil, um único Bitcoinzinho. E ele caiu. E ele caiu 16% para o patamar de $103 mil. Opa, Bitcoin caiu, com os juros americanos caindo, então a humanidade tende a ficar mais arriscada, né? As pessoas vão ali para ativos de risco, que é o caso do Bitcoin. Vamos aproveitar para comprar? As pessoas estão indo no contrafluxo do que está acontecendo. Então a gente vai comprar. Então bora investir nessa primeira parte. Eu tô aqui com o aplicativo da Binance aberto. Eu vou clicar no ícone lá em cima e digitar aqui, ó, no Binance Pro, para eu colocar o meu aplicativo na versão Pro. É a que eu sempre uso. Quando você cria a sua conta, ele vem na versão Lite. Então ativa esse Pro aí para você ter um aplicativo igual ao meu, tá, criatura de Deus? Mas Diego, eu nem tenho conta da Binance, eu não sei nem o que é isso. Então, abra sua conta da Binance. É a primeira coisa que você faz. Porque a Binance, pessoal, é a maior casa de câmbio cripto do mundo. É a mais usada, a mais negociada e que por conta dela ser a maior de todas, ela tem as menores taxas, é mais barato. É onde o seu dinheiro vai pagar ali menos taxas. E o canal A Cara da Riqueza ainda tem, ó, uma parceria que te dá 10% de desconto vitalício. Vai aqui no QR Code que eu vou deixar aqui em cima ou no primeiro link do comentário fixado. Abrindo por esse link, você ganha esses 10% vitalício. Eu queria que a minha conta tivesse, porque se você for ver aqui, ó, eu tenho $41 mil aqui na Binance, pessoal, que eu vou comprando de cripto, tá? Então eu uso mesmo até na minha carteira principal a Binance também. Então se liga só, aqui em ativos você precisa primeiro adicionar os reais. Então você vai clicar ali em adicionar fundos e depois deposite BRL. Lembra, para aparecer isso aqui, você tem que ter validado a sua conta, mandado documentação, tudo direitinho, tá? É uma instituição financeira como qualquer outra. Vai ali na transferência Pix e aí pronto. Eu já mandei aqui, ó, se você for ver na minha carteira Spot, lá em cima, eu vou clicar em Spot, que é como se fosse a conta corrente, já tem R$ 91 ali. E agora o que eu faço para transformar esses R$ 91
reais BRL em Bitcoin e Ethereum. Vamos clicar aqui em Trade. Aí eu vou pegar o par aqui, ó, que vai ser o par BRL, BTC, porque eu quero comprar Bitcoins usando justamente o BRL. Vamos clicar em comprar. Coloca aqui no Market, que é o mercado, tá? Porque senão a ordem não executa. Coloca na ordem a mercado, para ele executar no valor que tá agora. E aí eu vou colocar aqui, ó, metade do dinheiro, ó, 45 reais. Clicar aqui em comprar Bitcoin. Pronto. A ordem foi executada. Mesma coisa aqui agora com o Ethereum. Vamos procurar, ó, ETHBRL. Eu mostro o passo a passo da Binance porque muita gente tem dúvida, porque é mais contraintuitivo, né? Do que os aplicativos tipo Banco Inter e tudo mais. E agora eu vou pegar, ó, os outros 47 reais de BRL que eu tinha lá. Vamos clicar em comprar ETH. Pronto, pessoal. Se a gente voltar para nossa carteira Spot e atualizar, você vai ver que, ó, os BRL sumiram, o real brasileiro sumiu e entrou no lugar o Ethereum e o Bitcoin. Acabou, comprei. Agora é só eu ir lá no Investidor 10 e cadastrar essas compras, tá bom? Como é que você faz isso? Você tem que pegar o valor que você comprou. Aqui eu esqueci de pegar. Vamos clicar ali em cima, ó, no histórico, naquele quadradinho com o reloginho que tem. Tem ali, ó, histórico de ordens. Você vai ver, ó, BTC BRL e ETH BRL. Se você for ver, ó, tá vendo ali, ó, na quantia, ó, 0,0025. Você vem aqui, ó, clica aqui no Ethereum, coloca adicionar lançamento. Então ele já vai entrar, ó, Ethereum, pegou já o preço dele bonitinho. Aqui eu vou apagar esse 1 e vou colocar 25 e ir completando até dar 0,0025. Você vai ver que deu 47 reais, que é exatamente o valor que a gente comprou. Clica aqui em salvar a alteração, prontinho. Vamos colocar agora um novo lançamento, volta lá na ordem, ó. Pega lá BTC BRL, você vai ver que a quantia tá 0,00008. Então tem 4 zeros, né? Esses zeros é que confunde a gente. Por isso que o pessoal acha difícil, né? Que a gente não consegue nem cadastrar o negócio aqui direito. Ó, salvar a alteração, ó, 44 reais, deu mais ou menos isso que eu comprei mesmo. Pronto. Já tenho aqui na minha carteira do Investidor 10 cadastrado, entendeu? Muita gente tem dúvida, por isso que eu tô te mostrando passo a passo. E agora, pessoal, sobrou R$ 143,43 na nossa conta, aqui na conta corrente do Banco Inter. O que a gente vai fazer com esse dinheiro? Pois é, renda fixa, pessoal. Não tem jeito, ó. Se a gente olhar para nossa carteira, a gente tá com tudo ok, ações tem até mais, tá tudo em alta. Ações, FIIs, cripto tava mais ou menos ali, caiu, por isso que a gente já comprou, a gente já aproveitou. Então o que a gente vai fazer? Vamos comprar renda fixa. Vamos comprar aqui porquinho do Banco Inter, que é o que tá desfalcado, ó. A gente só tem 16% na carteira, era para ter 25%. Então vamos clicar ali, ó, em Invest. Agora vamos descer aqui até achar o porquinho, ó, meu porquinho, reserva de oportunidade. Lembra que tem que estar rendendo 100% do CDI, porque o Banco Inter fez aquela palhaçada de colocar ele rendendo 80% do CDI. Se tiver, você tem que resgatar tudo e criar um novo porquinho. Vamos clicar aqui em guardar e aí eu vou colocar todo esse valor, ó, 143,43. A gente aumenta a nossa reserva de oportunidade toda vez que a gente não vê oportunidade para investir. É sempre assim, pessoal, não muda nunca. Porque aí você vai fazendo aquela reserva, na hora que estourar alguma coisa, que cair alguma coisa, você tem dinheiro na mão. Tá entendendo aqui qual que é? Essa é uma estratégia vencedora para fazer a nossa carteira ficar positiva ao longo do tempo. Vamos lá para a primeira, olha só, dúvida, ações da Itube 4 ou Itaúsa 3. Essa questão de 4 ou 3, eu prefiro sempre a 3, tá? Que é a mesma ação do grupo majoritário. Mas se a gente fosse comparar agora Itube com Itaúsa, se você não sabe, Itube é a própria ação do Banco Itaú. Já ITSA é Itaúsa, é a holding do Itaú. É a holding que é a dona do Banco Itaú. Se você entrar aqui no site da Itaúsa e clicar ali na seção de Sobre Nós, você vai ver que dentro de Itaúsa não tem só o Banco Itaú. É como se você estivesse comprando várias outras empresas em uma só. É como se a Itaúsa fosse uma holding, quase que um fundo de investimento por si só. Então ela conta com essa diversificação, por isso que eu prefiro ela, tá? Sem contar que ela tem alguns incentivos que às vezes você compra com desconto. Tem que dar uma estudadinha ali no valor líquido ali da holding e tudo mais. Só que se você estudar, você vai perceber que comprando Itaúsa você tem esse benefício do desconto, tá? Ela acaba sendo descontada, você compra mais barato, vamos dizer assim. Então você acaba recebendo mais dividendos. Olha só, dentro de Itaúsa, 37% de todos os ativos que você está comprando é o Banco Itaú. Aí você tem a Dexco, que fabrica o quê? Porcelana, porcelanato, privada, né? Sabe quando você vai no banheiro, tá escrito ali Deco? É exatamente uma empresa que é dentro da Dexco, que é dentro da Itaúsa. A Alpargatas, a Havaiana, gente, tá dentro
planejamento de Itaúsa. Você tem várias empresas aqui, ó, de infraestrutura, mobilidade, por exemplo, a CCR que está aqui dentro, a IGEA, a Copa Energia. Então você está levando o quê? Ó, saneamento, energia, infraestrutura, mobilidade. Você está levando tudo quando você compra Itaúsa. Por isso que eu prefiro ela na minha carteira, ao invés de só o Banco Itaú. Mas você poderia ter as duas. Quem quer ter mais exposição ao próprio Banco Itaú, ao setor bancário mesmo, poderia pegar o Banco Itaú diretamente, ou ter as duas na carteira. Mas eu prefiro ter Itaúsa. Para mim já está diversificando bastante, já isso que importa. Diego, eu posso copiar essa carteira, mas ao invés de investir 200, eu investir R$1.000, no caso seria metade do meu salário. Meu querido, se você está investindo 50% do seu salário, é isso que importa, tá? Você já está guardando muito, muito mais do que a maioria dos brasileiros consegue. Então, parabéns. Mas como é que você faz? Porque R$1.000, você concorda que é 5 vezes mais do que 200? Então tem umas diferencinhas sim, tá? Inclusive eu fiz um vídeo maravilhoso semana passada que fala justamente disso. Como investir mensalmente numa carteira de R$200 por mês, R$500 por mês ou R$1.000 por mês. Eu vou deixar agora o link desse vídeo para você ir lá e continuar aprendendo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo no próximo. Valeu!